a crise da Federação Espanhola com as jogadoras da seleção espanhola envolveu o governo espanhol. Então, é uma coisa que está extrapolando até o próprio universo, não é o universo do esporte em si, mas assim, da administração esportiva, né? Sim. É uma questão esportiva. Virou uma questão nacional, virou uma questão maior, exatamente. Política. É porque o segundo episódio que coloca a Espanha no centro de uma discussão é ruim, né, em termos de imagem do país. Né? Primeiro foi a discussão sobre o racismo com Vinícius. Com Vinícius Júnior. Uhum. Agora essa discussão uma discussão poderia ter sido evitada facilmente, né, e acabou... Poderia ter sido evitada se o presidente da federação não desse um beijo não consentido. Uma verdade. Isso evitaria... Começa ali e depois dali cresce de um jeito que é tipo... O erro original ele é só ampliado. Porque se ele entrega o cargo de porque exatamente como aconteceu no caso do racismo do Vinícius Júnior, as pessoas brigam com a realidade. Querem dizer que não tem. Não pagaria o erro original. Não é que se ele saísse, não. O crime ali teria continuado ali, teria que ser punido. Pelo menos uma admissão de culpa já imediata. Não, é o contrário, é brigar com a realidade, exatamente. É a segunda vez realmente que isso acontece. Fernando Calais, madrugada foi longa aí, né, Calais? Acompanhando essa negociação entre jogadoras e federação. Pois é, a madrugada foi longa e a gente vai ver daqui a pouquinho, acho que dá para perceber que está cheio de gente aqui atrás, um monte de carro de polícia, né? A gente vai ver o treino que eu sinceramente, uma hora como essa, ontem eu achei que não teria. Né? 21 das 23 jogadoras que foram convocadas contra a vontade delas, né? Vale lembrar, elas tinham mandado um comunicado na sexta-feira dizendo que não queriam jogar mais com a seleção espanhola, resolveram, né? Chegaram a um acordo, como a gente está vendo nessa notícia, né? Nossa de ontem à noite, às 5 da manhã, depois de 7 horas de reuniões com o representante do governo, com o representante, né, do sindicato e as jogadoras, chegaram a um acordo para que elas continuassem, que elas ficassem na seleção espanhola com o compromisso de mudanças profundas e imediatas no organograma, né, e dentro da estrutura da seleção espanhola. Só 2 dessas jogadoras pediram para voltar para casa, que é a Pátria Guijarro e a Mapi León, porque elas conversaram com a gente aqui hoje de manhã e explicaram que elas falaram que elas estão vendo realmente que vai acontecer essas mudanças, só que elas não estavam preparadas, né? Não era a forma delas voltarem para a seleção. Vale lembrar que elas foram 2 das 15 jogadoras que fizeram um boicote há um ano, né? Que começaram essa luta por melhores condições de trabalho, por igualdade entre a seleção feminina e masculina, né? O ano passado, e não foram para a Copa do Mundo. E viram de casa, né, a seleção espanhola ser campeã do mundo. Então, acho que a parte emocional, né, delas, nesse momento, elas achavam que era melhor não voltar assim para a seleção. Mas, pelo discurso delas, pelo discurso da representante delas, né, do sindicato, e nas Olimpíadas, no ano que vem em Paris, contra a Suécia, lá em Gotemburgo, elas viajam amanhã cedo. E na terça-feira elas jogam em Córdoba contra a Suíça. Mas para as próximas gerações de jogadoras de futebol na Espanha, mas também para as próximas gerações de atletas mulheres na Espanha. O Calais e as jogadoras estão todas no mesmo barco? Porque assim, a gente acompanhou antes da Copa do Mundo, algumas aceitavam a convocação, outras não. Não é que necessariamente isso quer dizer que havia uma divisão entre elas, mas tinha formas diferentes de lidar com a crise. Dessa vez... estão todas unidas? A impressão que a gente teve é de que foi uma negociação muito complicada, né? Que não foi... Ninguém fica a menos de 48 horas de um jogo importante como esse, né? Contra a Suécia, um dos melhores times do mundo, num campeonato, num torneio que é pré-olímpico, né? A seleção campeã mundial, ninguém fica 7 horas até as 5 horas da manhã reunido por nada, né? Então é porque realmente existia uma tensão, existia... E é difícil, né, Barreto? Com 23 pessoas, você chegar num denominador comum. Mas eu acho que o resultado disso tudo, que 21 delas, né? Vale lembrar que da lista de 23 que foram convocadas na segunda-feira, na sexta-feira elas soltaram um comunicado, 39
né, dessas 39 que estavam no comunicado, dizendo que elas queriam continuar com o boicote, pedindo mudanças radicais na Federação Espanhola, 20 das 23 assinaram esse comunicado. E que 21, né, delas estejam nesse grupo que vai viajar para a Suécia amanhã cedo, eu acho que mostra que realmente o que foi discutido, o que foi acordado ontem nessa reunião, ontem não, agora há pouco, né, nessa reunião, dessas 7 horas, mais de 7 horas de reunião, eu acho que a gente pode considerar uma grande vitória para as jogadoras. Pode ser um marco aí, né, nas relações entre as jogadoras e dirigentes, uma não só só na que eu acho Espanha, claro. Eu acho que uma coisa que é muito importante da gente colocar aqui em questão é que a lei do esporte espanhola, ela literalmente obriga qualquer atleta, não só futebol, de qualquer atleta de qualquer esporte, a ter que se apresentar à sua seleção. Né? A seleção espanhola, se no momento a seleção espanhola chamou e o atleta resolve, ou a atleta resolve não ir, ela pode pegar até 10 anos de suspensão, né, da licença profissional dela. Ela pode ficar sem exercer a profissão dela durante até 10 anos e pagar uma multa de 300 mil euros. Então, essas jogadoras, elas se apresentaram ontem aqui com medo, né, e ameaçadas por esses castigos. Né? E elas chegaram aqui praticamente, eu ouvi de 2 jogadoras falando que elas estavam sendo sequestradas. Né? Então, para que depois de tudo isso, do dia tenso que a gente viveu ontem, né, eu saí de Madrid, da apresentação delas, das jogadoras que estavam em Madrid, a gente pegou a estrada, 4 horas depois chegou aqui em Valência, né? A tensão era constante, você via na cara delas uma tensão. Para que 21 delas continuem na seleção hoje, é porque a gente não sabe ainda quais são essas mudanças. Né? Mas eu acho que a presença do governo espanhol nesse momento aqui para mediar e para realmente botar um pouco de ordem na casa, né? E dentro da Federação Espanhola, que eu acho que dentro dessa história toda se mostrou assim, de uma incompetência, de um autoritarismo e de uma arrogância tremenda, né? Eu acho que tudo isso, depois dessas negociações, eu acho que a gente vai ver assim, mudanças, pelo menos os jogadores esperam que essas mudanças vão vir e vão vir de forma muito radical.